Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva, que nos inspire nos trabalhos da noite, com essa falange espiritual, que quando aqui adentramos, recebemos deles um atendimento todo especial da condição individual em que estamos dentro da casa, no momento, nas nossas famílias, no nosso trabalho, nas nossas condições. Por isso, a necessidade do silêncio, da concentração, da elevação do pensamento, como aqui acabamos de ouvir, acabou de passar aqui do nosso irmão Divaldo, sobre o pensamento, sobre a condição mental, onde tudo gira a partir do nosso inconsciente, dos nossos pensamentos que de lá surgem, e ali nós criamos costumes, hábitos oriundos do nosso modo de viver, de sentir, de pensar, e que nos afeta na nossa vida. Era um dia de tarde, de sábado, uma reunião de aparentados, alguns espíritas estavam juntos, e eu me aproximei e ali senti exatamente isso que o irmão Divaldo acabou de colocar, na colocação lida pela nossa irmã Nilza, coincidentemente. A frustração, a tristeza, o desapontamento, que aqueles irmãos ali estavam, e por incrível que pareça, com a doutrina espírita. Alguns confrades, como nós chamamos os espíritas, nossos irmãos, com 20, 30 anos de frequência no centro espírita, como foi dito pelo irmão Divaldo, reclamando de que o seu centro, as palestras eram todas sobre o Evangelho, que ali vinham irmãos que eram designados pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, a FESP, e ali proferiam as palestras baseadas no Evangelho. E que a maioria que estavam ali reclamando que já sabiam o Evangelho de cor e que não tinham mais do que ouvir no seu aprendizado íntimo, e era repetitivo, chato. O valor do palestrante não era algo que criava curiosidade nas pessoas e que fazia uma ligação com aqueles que estavam assistindo. Enfim, era uma coisa chata ir ao centro espírita. Eu vi aquilo, eu não era o mais velho, também não era o mais moço daquele grupo, né? E eu comecei devagarinho a conversar, e eu via aquele tipo de reclamação, e eu fiz uma colocação para eles, que falei, olha, vocês não precisam só ler ou estudar o Evangelho. Vocês já sabem o Evangelho? Então, já sabemos. Então, qualquer livro espírita, qualquer, entre aspas, todos os livros espíritas, chancelados pela Federação Espírita Brasileira, que quer dizer, a chancela é uma designação que aquele livro foi lido, foi estudado, foi avaliado, aquelas informações que são ali passadas para o papel, para o livro, e hoje para o computador, porque através do site você pode adquirir qualquer livro e ler no seu computador, no seu celular. Eu disse, qualquer livro que vocês pegarem, que tiverem a chancela da Federação Espírita Brasileira, em uma página vocês vão ter um conteúdo para pensar, para refletir e aprender. Aí um deles estavam lá e falou, eu tenho no carro. Aí foi lá, pegou exatamente esse livro, que esse é meu, né? Pegou o dele,
mas é o mesmo livro, Os Mensageiros. E ali ele trouxe o livro e disse assim, já que você está querendo nos convencer, leia uma parte do livro. Aí eu falei, não, vamos fazer o contrário. Que parte você quer ler? Aí ele falou, vou entrar pelo prólogo. Falei, tá bom, prefácio, tá bom. Você sabe de quem é esse prefácio? Aí ele falou, não. Eu falei, é do Espírito Emmanuel. Essa obra é do André Luiz, é o segundo volume de uma série de 16, aonde ele, no primeiro livro, que chama-se Nosso Lar. Você já assistiu o filme? Não. Você leu o livro? Aí eu li uma vez. Mas você leu ou estudou? Não, eu li. E você leu esse Mensageiros? Não, eu não li o Mensageiros. Falei, então tem uma oportunidade agora, já que vocês querem ler, então vamos ler pelo menos o prefácio. E aí a gente vai ter um entendimento e vamos ver se tem algum conteúdo para refletir, nos ensinar no prefácio de Emmanuel desse livro. Aí eu pedi e ele começou a ler. E a partir dali nós ficamos 2h30 conversando. Acabou o evento dos aparentados e nenhum deles foi embora. As esposas foram e eles ficaram para ir depois, né? E começamos com esse prólogo. E aí que eu vou tentar ler para vocês. E com uma lente que não é minha, uma lente ampliada, que é de Emmanuel, e uma lente da Casa Espírita que nós aqui estamos e tivemos a felicidade de ter a nossa irmã Marguerita, o nosso irmão José Carlos, nos auxiliando no nosso aprendizado da doutrina, com a sua exemplificação na casa, da abnegação, da vontade, do devotamento, do amor e de tudo aquilo que eles doaram nessa instituição. Então, com esse aprendizado meu, que foi me passado por eles, e que aqui eu aprendi, através das mais de 1000 palestras que nós já ouvimos aqui, desde quando eu cheguei, algumas gravadas, outras ditas por outros palestrantes. Então, nós vamos ler esse pedaço que eu gostaria de ler para vocês. Esse livro é de 1944, o prefácio, quer dizer, ele é da primeira metade do século passado. André Luiz, como vocês sabem, né, foi um espírito chamado Oswaldo Cruz, um verdadeiro cientista brasileiro, que quando desencarnou e chegou no plano espiritual, foi chamado por Emmanuel e pelos espíritos superiores para trazer a revelação científica de lá para cá, através dos conhecimentos científicos que ele já tinha na época aqui. Logicamente que a historinha que se conta sobre o seu desencarne tem uma figuração, não é igualzinha, mas é um espírito de luz, de escola, e aqui no livro ele está contando uma história de um personagem que seria ele. Vamos lá. Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. O que ele quer dizer com isso? Que à medida que ele está revelando como é o mundo espiritual, que não tem a materialidade que nós temos aqui, mas existe uma semi-materialidade, não é só espiritualidade lá, porque nós estamos no plano superior à Terra, mas estamos ainda na crosta da nossa Terra, existe algo ainda material. Não é igual à materialidade nossa, mas existem os prédios, existem os movimentos, existem as ruas, existem todas as condições que nós aqui vivemos, e eles vão nos descrevendo nas 16 obras como é o mundo de lado de lá. Então é isso que ele está dizendo aqui. Então, se a gente concluir isso, a gente vai o que ele está dizendo, que para nós comuns, nós vamos dizer o seguinte, está tudo dentro do cérebro do ser humano. Mas não é assim. É o que ele vai explicar. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão.
O pessoal te fala que o coração é da emoção. E que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência. Então, muitas vezes, a gente ouve dizer assim, minha tia morreu, o termo que eles usam, e ela é uma santa, ela vai descansar lá, porque ela era tão boa aqui, que ela vai chegar lá, ela já está santificada. Quer dizer, como se ela chegasse lá e ela tivesse em plena paz, em pleno desenvolvimento angélico, quer dizer, que ela já fosse uma anja. Então a gente ouve muito disso, em qualquer religião, até dentro da doutrina espírita. Olha, a pessoa é tão boa, ela fez tanto de bem para o outro, que a hora que ela desencarnou, ela já é um espírito elevadíssimo. Ela sabe tudo. Ela tem conhecimento de tudo. Então, o que ele diz aqui? Ele já rebate isso aqui, olha. Permanecendo diante da própria consciência. Irmão Divaldo coloca isso aqui nos mentais, hoje, por coincidência, que ao desencarnarmos nós continuamos o mesmo. Que o nosso inconsciente aflora, fazendo com que todos aqueles costumes que estamos tendo na nossa vida simplesmente tomam conta da nossa realidade do lado de lá. Então esse é um princípio básico. Desencarnou, morreu, não vira santo. Nós estamos num planetinha de provas e expiações. Estamos com uma dificuldade enorme de fazer o certo, que é amar ao próximo como a si mesmo, como dedicar-se aos outros, como gostaríamos que fosse para nós. Como é que nós vamos chegar lá apenas pela morte? Nós já viramos anjo? Não vamos virar anjo. Nós vamos estar dentro da nossa própria consciência. E a nossa consciência faz parte de hábitos, costumes, valores, pensamentos que nós temos aqui na Terra. Então, se somos e temos defeitos, vamos chegar lá com os mesmos defeitos. Vai depender de cada um da sua situação peculiar na forma de reavaliar do plano espiritual conosco do outro lado. Então já mudou. Quando eu disse isso lá, que eu li aqui, a conversa já mudou. Eu já vi que o pessoal abriu o olho, falou, opa, quer dizer, não é porque eu sou espírita, que eu vou na casa, que eu frequento há 30 anos o Evangelho, que eu aprendi o Evangelho, e eu vou chegar lá e eu vou estar purificado. Não é assim. Então aí já começou a ter uma interrogação. Como é que é isso? Eu falei, não, vamos acabar, vamos ler primeiro o prólogo e nós vamos discutindo. Vamos deixar a discussão depois. Eu vou colocando as coisas para vocês com uma lupa maior que é de Emmanuel, não é minha. Nós estamos só lendo. Preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento no outro campo vibratório. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Então, uma pessoa que teve uma encarnação boa, que teve um processo evolutivo de amor, de caridade, de devotamento, como os nossos dois irmãos, ao chegar no plano espiritual e foram recebidos pela espiritualidade com louvor, que temos essa informação, eles chegam lá, estão dentro da consciência deles, ampliada por tudo que fizeram. Mas eles estão lá e vão procurar a evolução da continuidade da sua perfectibilidade. Quer dizer, o trabalho não acaba. Eu morri, eu melhorei, chego lá, eu estou de férias. Eu estou em paz, eu não preciso fazer mais nada. Não é assim. Nós vamos chegar lá, vamos tomar um choque de consciência da reação que nós estamos, aquilo que nós não fizemos aqui, que poderíamos ter feito, daquilo que deixamos de fazer, de evoluir, de estudar, de se aprofundar, e lá nós vamos estar de novo numa situação seguinte. Começa de novo, ou melhor, continua de novo o meu progresso. Como fazê-lo? Aí eu vou buscar lá no plano espiritual
as condições necessárias para o meu desenvolvimento. Então, nós estamos longe da perfectibilidade. Nós estamos dentro de um planetinha de segundo estágio. Provas e expiação. Ninguém, olha que interessante, pode trair as leis evolutivas ou ultrapassá-las. Quer dizer, não tem jeitinho, né? Não tem jeitinho lá. Eu vou dar uma bola lá para o cara do cartório e ele vai passar a minha escritura sem o registro. Eu vou comprar lá o despachante e ele vai me tirar as multas da minha carta, né? E assim vai. Não tem isso. Lá não tem essa conversa. Não tem um jeitinho de fazer ou de ultrapassar a lei do quê? A lei divina, a lei da evolução. Então lá você vai tomar um choque. Você vai saber dos seus efeitos, você vai se conscientizar, porque você que vai fazê-lo, ninguém vai fazer por você, vai desnudar isso para você, quer dizer, vai aparecer, e você vai ter que tomar um jeitinho do que você vai fazer e você vai modificar daquilo que você não fez aqui. Olha o exemplo que ele dá, que interessante. Isso é Emmanuel, hein? Se um chimpanzé, guindado a um palácio, encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos, de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. O chimpanzé desencarnou, e aí ele vai mandar notícia para os chimpanzés que estão aqui encarnados, certo? Ele vai chegar lá, ele vai estar na mesma situação nossa. Qual é a diferença do chimpanzé? Olha só. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada, e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão, que envolve o espírito humano. Então ele ia chegar lá e ia contar o que nós vamos contar. Qual é a diferença que ele não tem? A razão. Tá? Então nós temos duas diferenças básicas entre o animal, né? A razão e a mão. A mão é o único do ser humano que se opõe o polegar ao indicador e aos outros dedos, que nos permite ter uma ferramenta para criar ferramenta e manusear as coisas. Essa é a grande diferença entre nós e um animal, tá? Do ponto de vista físico. E do ponto de vista mental, é a razão. A racional. O que é a razão? A razão é a faculdade que o homem tem de... Então, esse pertence ao homem, no animal não. Avaliar, julgar, ponderar, raciocinar, raciocínio lógico, compreender, ter bom senso, ter juízo pelas coisas que estão acontecendo em sua volta, ter o direito natural de compreensão de tudo que lhe envolve, dependendo de seu esforço individual. Então, o que nos diferencia de um chimpanzé, segundo o nosso irmão Emmanuel, é a razão. E a razão é isso que eu acabei de ler. É raciocinar, é pensar, é meditar, é avaliar as condições, julgar, sempre no sentido da sua evolução. Isso é a razão. Quando as formas de vida, quer dizer, ele vai contar lá sobre a vida. Como é que é a vida aí, como é que é a vida aqui? Ele vai dizer, ó, o chimpanzé, tudo isso é Emmanuel que está contando. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas camisilhas e nas sedas modernas. Quer dizer, o chimpanzé tem o pelo, o homem tem camisinha, né, roupa, outros tipos de vestimenta, mas não muda, é a mesma coisa. A natureza que cerca o ninho, a agreste, é a mesma que fornece estabilidade e moradia do homem, quer dizer, é o mesmo lugar. A furna, quer dizer, a furna é uma caverna. Seria transformado numa casa de pedra, só mudou a situação. O prado verde liga-se ao jardim civilizado, quer dizer, está lá bonito, você tem um pessoal que está civilizado, convivendo. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos, quer dizer, é através da procriação, do cuidado da sua prole, que o chimpanzé também o faz, cuidando, protegendo, alimentando, né?
como o homem faz em relação à sua prole. A lei de herança continua com as ligeiras modificações, quer dizer, Charles Darwin nos explicou, geneticamente a gente passa os genes para os nossos filhos, para os nossos netos, e nós temos uma sequência normal. Como o chimpanzé, o homem também o faz da mesma maneira. A união da família consanguínea revela os mesmos traços fortes, quer dizer, o chimpanzé é que cuida da família dele, dos filhinhos, dos netinhos dele, ele preserva, quando tem intruso ele vai lá para poder atingir, expulsar aquele que está entrando, quer dizer, ele vai guerrear pela sua prole. O homem faz a mesma coisa. Ele vai para o seu apartamento, para a sua casa, fecha a porta, não deixa ladrão entrar, no que vão roubar. É a mesma conversa. Isso é Emmanuel que está falando lá. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do quê? O que ele ia dizer a diferença que ele encontrou no homem? A razão, ele não tem. O que ele vai diferenciar? Ele vai diferenciar o trabalho, que a gente, no caso deles, eles não têm o trabalho. Eles se cuidam, mas eles não trabalham. Então, o trabalho, a responsabilidade, a memória e o sentimento purificado em relação ao próximo, que eles também não têm, de proteção, de cuidado, sem ser da família deles. E a gente também, às vezes, não tem em relação aos outros. E a conquista da razão, que é aquilo que nós comentamos. Pensar, meditar, né, avaliar, bom senso, juízo, cuidado, tudo isso que o homem tem e o chimpanzé não tem. O que é a responsabilidade que ele coloca aqui? Está lá no Aurélio. Responsabilidade é você desfazer o mal que você fez aos outros. Olha que coisa séria. Quando ele coloca aqui responsabilidade, é você desfazer o mal que você fez para os outros. Então, por isso que você assume a responsabilidade de fazer algo de bom, porque você está devolvendo para os outros o que você fez de ruim. Sério, né? Isso é a definição de responsabilidade do Aurélio. Tá? Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor de André Luiz, endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmo. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Tudo que o André vai dizer aqui, em todos os 16 livros, esse é o segundo, vai fazer e vai nos chocar no sentido da compreensão do que ele quer dizer e do que ele está dizendo. Quer dizer, nós vamos tomar um choque como nós já tomamos quando lemos, né? Isso aí não tem dúvida. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas, à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba pela satisfação a pontos de vista da criatura. Então, nós todos, quando desejamos que algo mude, como no caso em que os judeus viviam na época da chegada do Cristo, onde havia a promessa da chegada do profeta, do Messias, eles imaginavam que o Messias, o profeta, viria, formaria um outro reino material, se tornaria rei, destituiria os romanos e, através da força e da posse, criaria um reino do Cristo na terra. E não foi isso que aconteceu. O Cristo veio dentro da sua mansuetude, da sua singeleza, trouxe a mensagem, a segunda mensagem, a primeira foi Moisés, e ali, a partir dali, o mundo foi se modificando paulatinamente e sucessivamente até o mundo de hoje. E vai continuar. Então, fazendo um preâmbulo, estamos sendo notificados de que estamos num planeta de transição. Para quem não sabe, a transição começou em 1857, com a chegada do Livro dos Espíritos. E ela se completa em 200 anos. Então, nós temos até 2057, tirando esse ano que nós estamos no final, mais 37 anos para findar, terminar essa fase de transição.
Então já se passaram, né, 163 anos daquilo que nós temos para terminar. Se fosse um jogo de futebol, nós estaríamos nos 30 minutos do segundo tempo, certo? Ainda tem mais 15 minutos e alguma prorrogação no nosso lado, né, para terminar o jogo. Então essa é a realidade. Alguns como eu, que somos sexagenários, não vamos ver provavelmente o término da transição, porque são mais 37 anos. Então a gente está vendo, eram anunciados os tempos, como a gente que está mais tempo ouve, né? Os tempos são chegados. Que tempos esses? Os tempos da transição. Então agora o pessoal já falou, o tempo já chegou. Não é que o tempo são chegados, está chegando o tempo, não. O tempo começou em 1857, desde que o Livro dos Espíritos foi publicado e foi revelado. Temos 200 anos, até 2057. Já estamos nos 30 do segundo tempo. Então, os tempos já são chegados, estamos no 30, e daqui a pouco nós vamos assim, ó, o tempo passou, certo? Terminou. Então, a nossa urgência de aprendizado e de modificação é inerente para cada um de nós. Então, a preguiça, a negligência, a falta de vontade, ela tem que ser deixada a lado. Porque nós estamos já nos 30 do segundo tempo. E para alguns que já estão na minha faixa etária, já estamos no final. Certo? Se são 80 anos, eu já estou no último quarto. Né? Então, essas coisas que a gente tem que ter noção da responsabilidade daquilo que você está aprendendo. Porque se você estão se permitindo que você aprenda, você está se comprometendo com esse aprendizado. Como o nosso irmão Haroldo falou aqui na palestra, que cada um tem que fazer o seu recipiente para receber, certo? A qualidade que você necessita da sua evolução. Se você não faz nada, é o famoso, é que é dado a cada um conforme as suas obras. Se você não tem esse recipiente, você não recebe, você não se preparou. Você só recebe se você estiver preparado para receber aquilo que está sendo designado para você de acordo com o seu mérito. Se você não se preparou, você não tem. Essa é a compreensão. Tá? Então, eu acho que isso vale, é uma reflexão que eu fiz lá com eles, né? E que eu achei necessário a gente trazer para a gente aqui, para a gente também refletir sobre isso, né? No nosso centro, que a gente está aqui. A maneira do macaco, que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que, após a morte física, mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Então, o que ele quer dizer aqui? O homem desencarnou, ele teve um progresso evolutivo dentro do seu aprendizado e da sua conduta de vida. É lógico que ele vai chegar lá no mundo, num estado espiritual melhor do que ele estava aqui. É lógico. Não precisa dizer dos nossos irmãos, certo? A forma do desencarne dos dois e a forma de recebimento que tiveram do plano espiritual. A ponto de Albert Schweitzer você veio dizer aqui que o menino estava descansando, que ele já tinha chegado lá com 2 anos e meio a mais do que o plano que ele precisava, né? E que ele estava a alegria do plano espiritual. Então, essa é a sublimação daquele que atingiu o ponto da sua evolução, que a gente deve buscar. Naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior, aí espera a criatura que evoluiu. Quer dizer, ele evoluiu, ele cresceu, desenvolveu, chegou lá, foi bem recebido, sublimou. Mas olha o que ele tem lá. Agora tem a problemática da espiritualidade superior, quer dizer, ele tem que melhorar-se lá também. Desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. Desencarnou. Evoluiu ou não evoluiu? Se evoluiu, encontrou o plano superior sublimado, mas ele vai ter dificuldade. Por quê? Porque ele quer evoluir mais. A lei é do progresso, a lei é do trabalho, a lei da evolução. Então, nós vamos estar sempre buscando o nosso desenvolvimento individual. Tá? Então, morreu e santificou, esquece, não existe isso aí. Tá?
A minha avó era muito boa, minha mãe era maravilhosa. Tudo bem, maravilhosa. Chegou no plano espiritual, ela vai encontrar uma realidade e ela vai dizer assim, puxa, como eu estou longe ainda no que eu tenho que chegar. E ela foi boa. Logicamente que foi boa, mas ela já está distante do que ela precisa. No entanto, o que nos leva a agrafar esse prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. O que ele está dizendo aqui? Muito bom, vocês vão no centro espírita, vocês ouvem a palestra, recebem o passe, a água fluidificada, a mensagem do irmão que está aqui, que vem e traz para nós. E o trabalho? Cadê o trabalho? Trabalho com quem? Com como? De que forma? Meu amigo, é isso que ele está chamando a atenção. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. Quer dizer, você entendeu? Você foi buscar o teu lugar? Você conseguiu um lugar onde você pode fazer algo para o próximo? Seu trabalho, sua dedicação? Você se dedica a isso? É isso que ele está perguntando aqui. O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta. Quer dizer, doutrina tem pesquisa, tem consulta, tem conhecimento, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida, mais alta pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo e pelo autoaperfeiçoamento. Aprendeu? Recebeu a informação? A nossa irmã Margarita dizia o seguinte: se você lê uma página do Evangelho ou você assistiu uma sessão espírita, você já está alertado para o que você quer fazer. Não falava isso? Toda vez, né? Ela dizia exatamente isso. Você leu uma página da doutrina espírita, você assistiu uma sessão espírita, você já está alertado, meu filho. Você já foi avisado. Então é o que ele está dizendo aqui. Integração com a vida. Então, muitas vezes a gente pega o conteúdo, a doutrina, para si próprio, se vangloria daquilo que sabe, do conhecimento que a doutrina nos passa, conversa com as pessoas, mostra um grau de superioridade, egolatria e convencimento do que você sabe mais do que os outros, porque a doutrina lhe ensinou, os espíritos te ajudaram, aqui os irmãos que nos transcederam, que nos passaram a informação, mas aí tá, e você se integrou? O que é integrar-se à vida? É relacionar-se com as pessoas que necessitam a sua atitude. Isso é integração. Então, é essa integração que muitas vezes tem informação, tem o conhecimento, mas não se integra, não passa, não conversa, não participa, não se inteira do outro, das coisas que necessitam, quer dizer, não se integra à vida sublimada. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. Quer dizer, que todo mundo que quer trabalhar tem um lugar para trabalhar. É só procurar. E quem observar o nobre serviço de um aniceto, quem é aniceto? Aniceto é um espírito que o André vai conhecer agora, no trabalho de interação dele no plano espiritual, vai ser um professor para ele e vai dar um conteúdo científico em que ele vai passar nessas outras 260 páginas do livro Mensageiro. Ele diz o seguinte: quem conhece Aniceto reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Quer dizer, o espírito está lá, ele está querendo passar a mensagem, integrar a gente, atender individual a cada um, e ele tem uma dificuldade enorme de assim proceder. Porque nós não conectamos com eles. Nós vivemos um mundo material fechado ao nosso próprio interesse, não abrimos os canais necessários e pouquíssimos aqueles médiuns que permitem um contato que possa ser traduzido corretamente a mensagem que eles precisam passar, como é o caso do Chico, né? O caso dele. Trazer a colaboração dos espíritos superiores
né, aos encarnados, não é uma obra mecânica. Ele está esclarecendo isso. Enquadrado em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-lo, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. Então, o que o homem precisa para receber ajuda espiritual? Ele fala assim, ó, lavar o vaso do coração. Quer dizer, como é que você vai aprender algo? Como é que você vai ser intuído dentro de si mesmo se o seu coração tem mágoa, se tem rancor, que tem ressentimento com as pessoas com quem você convive? Não tem aprendizado. Certo? Isso, a pedagogia, desde Rudolf Steiner, né, dizia que para você conseguir passar algo para a criança, você tem que desenvolver um sentimento fraterno de interesse para que ela, no interesse emocional, consiga colocar no seu cognitivo, intelectivo, aquele aprendizado. E é muito mais fácil, né? Então, desde Pestalozzi, né, Steiner, Rousseau, tá, todos os grandes educadores do século XVIII, né, colocavam esse tipo de posicionamento. É o que ele está dizendo aqui. Como é que você vai aprender algo que o seu vaso do coração não está limpo, que está cheio de rancor, de ressentimento, de raiva, de descontentamento com todos com quem vive? Não vai aprender. Para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Quer dizer, você tem que se sair do plano material, do ponto de vista da vida que você vive, e raciocinar, viver e sentir algo importante e superior. Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas, isso está falando Emmanuel, de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constitui um relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem, junto aos homens e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em Aniceto, destacando as necessidades da ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Então, esse livro foi psicografado uma semana. Quer dizer, o espírito André Luiz, depois do aprendizado que teve no plano espiritual, na colônia, com esse mensageiro Aniceto, e foi passado para as mãos de Chico durante uma semana, todas as noites, de 3 a 4 horas, todas as noites, para ser transcrito para nós. Então você vê a dificuldade que se tinha. Em 1944, sem luz, na cidade de Pedro Leopoldo, no lampião ou na vela, e ele no lápis, transcrevendo a mensagem do Espírito André Luiz. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que em espiritualismo a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal como à esfera dos astros distantes. Ele está colocando aqui algo que foi dito em 1944. O que ele quer dizer com isso aqui? O que evoluiu a física, principalmente a química e todos os outros conhecimentos como a astronomia, tanto no micro, que nós acabamos descobrindo que não era só elétron, né, nêutron, que a gente tem outros tipos através da física quântica, né, os pósitrons e assim vai, como evoluiu o micro de conhecimento como o macro. Que a gente não tinha ideia da quantidade de astros, da quantidade de galáxias que nós temos hoje, da quantidade de estrelas, né? Como nós temos pelo menos, que foram já calculados, mais de 1780 planetas iguais ao nosso nas variadas galáxias que existem no universo. Então, nós devemos ter vida, seguramente, em algum planeta que tem um habitat semelhante ao nosso, de uma estrela como o Sol, nas 11 galáxias que conhecemos, pelo menos, e hoje já se fala que nós temos mais de um universo, não só um, né?
no seu processo de evolução. Então, imagina o conhecimento como expandiu em 1944, e ele está dando a notícia aqui. Né? Qual é a notícia que ele está dizendo? Que vai expandir o conhecimento no micro e no macrocosmo. Ele fala assim, como as esferas dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. Quer dizer, depende de cada um esforço próprio de trabalho, de evolução, de reforma íntima, de mudança de valores, de posturas e de atitudes, para que você possa ganhar condições de receber novas informações do plano espiritual através da intuição e daquilo que nós vamos aprender. Porque só chega para você as informações se você estiver preparado para recebê-las. Einstein só recebeu a teoria da relatividade porque estava pronto para receber a teoria da relatividade. Certo? Santos Dumont só foi inspirado porque estava pronto para receber as informações para fazer o seu 14 bis. E assim vai. Então, a necessidade do esforço, do trabalho, da responsabilidade assumida para você atingir um nível onde você tenha um novo estágio e que será permitido ser passado a você aquela informação. É o fato do mérito. Cada um conforme suas obras. Sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças os inventários de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Nós somos co-criadores do universo. Cada um de nós que foi permitido uma vida que chegou a humanidade como nós estamos, foi uma bênção e uma criação de Deus, nosso Pai. E nós estamos destinados à angelitude. Mas cada um vai ter o seu espaço. Somos todos semelhantes na forma de ser, num planeta atrasado de diversificação, desde um índio até um gênio, no momento em que vivemos, com diferenças morais, intelectuais, afetivas e de conduta, mas somos semelhantes pela nossa primitividade ainda no plano espiritual. Por isso estamos vivendo num planeta atrasado, que é esse que nós estamos vivendo. Só que nós não podemos esperar que daqui a 37 anos a transição está findada. Vai passar-se para um planeta de regeneração, que é o terceiro estágio. Teremos oportunidade de voltar ou reencarnar nesse mesmo planeta, nesse novo estágio que ele vai se estar, vai depender do esforço individual de cada um. Né? Nós não podemos julgar, mas podemos raciocinar. Esses que estão se apoderando de bens universais, que é o dinheiro da universalidade, o dinheiro público, que a gente arrecada da população e não se distribui como deveria ser, mas se desvia de todas as formas como nós estamos acostumados a ver, que fim terão? Que retorno eles vão ter nas próximas reencarnações, depois de um período longo, no período das trevas? Será nesse planeta, numa fase em que estaremos numa fase de regeneração, ou é um planeta inferior ao nosso, que ainda é um planeta primitivo, para fazer o seu desenvolvimento intelectual de lá? E esses que se apoderaram do dinheiro, será que voltam como que? Com anencefalia, como é o caso do conto de Humberto de Campos, ou voltam com a síndrome de Down, ou voltam com paralisia cerebral? De que forma voltarão esses que se apoderaram do dinheiro que é público, que é da universalidade, e aí eles realmente impediram que pessoas pudessem ser assistidas, pudessem ser tratadas,
pudessem ser alimentadas, pudessem ser confortadas, e desviaram esses recursos. Então, tudo isso é uma análise que a racionalidade nossa perante a doutrina espírita pode fazê-lo, pode nos dar condições de reforçar dentro de nós a honestidade, o princípio da amorosidade, da reciprocidade, exemplos que recebemos aqui de devotamento e abnegação, mudanças de postura individual perante a nossa própria família, né? Como aqui ele vai contar, André Luiz conta, que ao voltar à sua casa, depois de desencarnado, encontra a sua mulher novamente casada, as filhas com os seus próprios interesses, e no primeiro impacto que ele teve foi de ciúme, de raiva, né, de poder tirar aquele homem que ali estava, ocupando o seu lugar, sentiu traído pela esposa que havia casado novamente, sentiu indiferença das filhas, e após a sua evolução no plano espiritual, o seu entendimento, ele passou a dar assistência na mesma casa, vendo a sua mulher como uma companheira que necessitava de evolução e de cuidados dele para poder fazer um processo de evolução espiritual. Estava vendo no marido, no segundo marido, naquele que ocupou, como um homem bom que estava ocupando o seu lugar, fazendo o que ele deveria ter feito, porque ele morreu de um suicídio involuntário pela sífilis, pela má conduta, e ele ali, o marido, o segundo marido, seria um companheiro em que deveria ser assistido, ser acariciado, ser confortado, para que ele pudesse, aquele segundo marido, fazer um papel de que ele não conseguiu cumprir pelo seu suicídio involuntário que ele teve. E ali via as duas filhas dele numa situação em que mostraram indiferença para com ele, inspirando, trabalhando e movendo no benefício daquelas pessoas. Então, André Luiz, após o desencarne, após o aprendizado que teve no plano espiritual, mudou a sua consciência, a sua forma de ver, e passou a ter essa abnegação com aqueles que estavam no seu núcleo familiar e que no primeiro contato, logo depois do desencarne, algum tempo, logicamente, viu de um outro modo e agora estava com outro prisma daquela mesma situação. Então é isso. Eu queria dizer para vocês que nós temos informações em todos os livros. Em cada página que você lê desse livro, você vai ter uma compreensão ampliada da condição que a gente tem hoje. Então, as informações chegam de todas as formas, já estão todas escritas, depende de um hábito de ler, de estudar, de avaliar esse conteúdo e trazer para dentro de si mesmo. Porque o único mecanismo que a gente faz é que a informação que a gente põe para dentro, ela vai ajudar no pensamento quando você tiver uma atitude equivocada. Quando surgir uma raiva de você, de outra pessoa, quando surgir um momento de que você vai reagir, quando sentir um sentimento que seja de inferioridade, quando surgir uma tristeza, uma melancolia na sua vida, que todos nós somos sujeitos, você vai ter dentro de si um conhecimento, um conteúdo, para você lembrar, opa, eu não sou um chimpanzé, eu tenho a razão, eu raciocino, eu medito, eu penso, eu avalio, eu tenho condições de assim proceder, eu tenho responsabilidade de não fazer mal aos outros, pelo contrário, fazer o bem, porque o mal eu já fiz. Então você começa a rever as suas atitudes e os teus ímpetos, os seus instintos de queda que podem acontecer com qualquer um na nossa vida. Então eu acho que o centro espírita, ele é necessário, ele é uma fonte de informação, além de ser um pronto-socorro, um hospital, através do atendimento do plano espiritual. Para quem não sabe, a cada 3 a 5 anos, nós somos avaliados espiritualmente. A falange de espíritos que nos acompanham, cada um tem o seu amigo, né? O seu mentor, alguns chamam de anjo da guarda, pode continuar chamando, avaliam com o plano espiritual a sua condição que você se encontra. O que você fez nos últimos 3? Qual foi o aprendizado que você teve? Quais foram as suas condutas da sua vida? O que você conseguiu se modificar? Dentro de si. A gente não tem como mascarar isso,
No dia a dia, a gente tem uma hipocrisia. Você parece algo, faz questão de aparecer algo que você não é. Isso é hipocrisia. A gente tem essa hipocrisia da máscara, da hipocrisia com o relacionamento com os outros. Isso existe. É nosso, é do encarnado. Mas perante o Espírito não existe isso. Nós estamos pelados, desnudos. Eles nos veem inteiramente o que somos, o que pensamos e o que temos vontade de fazer. E eles nos ajudam, eles vão nos avaliando e vão nos dando oportunidade ou tirando. Aquele que se atrasa, ou aquele que fica para trás, ou aquele que não evolui, eles vão tomar providências para que a pessoa, dentro da boa atitude que eles têm para com você, de te ajudar. Então aí qual é o mecanismo daquele que para, que não evolui, de que se atrasa, que fica para trás? São as vicissitudes da vida que vêm para que a gente possa desfrutar. Ah, mas tinha uma doença que ia aparecer com 60 anos, um câncer. Eles avaliam. Bom, mas ele evoluiu, ele conseguiu passar por uma fase dessa, vamos atrasar um pouquinho essa? Então vamos dar mais um pouquinho de tempo, ele vai aparecer com 60, vai aparecer com 70, ele vai viver um pouco mais. Em vez de ele ter um câncer tão invasivo, ele vai ter uns pólipos que vão ser retirados. Então, ele conseguiu o mérito de se aliviar aquele tipo de coisa. Ah, mas ele está atrasado. Ele deixou, ele teve toda essa informação e não fez. Bom, então vamos colocar uma coisinha nele ali, para ver se ele consegue evoluir. Então, a dor, o sofrimento, as vicissitudes, as perdas afetivas, financeiras, econômicas, né? As doenças, as enfermidades, as depressões, que hoje é um campeia, vai chegar a quase 40% de depressão no mundo. O remédio mais vendido hoje são os antidepressivos, seguramente. Então, são para quê? Para fazer que aquela pessoa possa despertar dentro do si mesmo pelo sofrimento no trabalho da sua evolução. Então, cada um tem que ter a noção do que estágio está. Não tem alguém que vai lhe dizer. É você, com você. Botar a cara no espelho e falar, quem eu sou? O que eu faço? O que eu estou fingindo? O que eu não sou sincero comigo mesmo ou com as pessoas? É isso que a gente tem que trabalhar. E saber a informação que onde buscar e o que fazer. Essa é a receita. Se tem uma receita de bolo, essa é a receita de bolo que o Espiritismo nos passa em qualquer página que você abrir de qualquer livro que tenha a chancela da FEB. Então vamos encerrar pedindo a Deus, a nosso Senhor Jesus, fazendo com que os nossos pensamentos possam ser unificados à espiritualidade superior, mensageira dessa casa amada por todos nós, pedindo por todos que se encontram com os nomes sobre a mesa, no pensamento de todos nós, aos hóspedes que se hospedam nessa casa. Só nesse ano já passaram mais de 1.500 hóspedes que receberam aquilo que a casa pode dar, com dedicação, com carinho, com o exemplo dos nossos irmãos José e Margarita, que estão conosco seguramente todos os dias, nos alimentando de amor, de paz, de orientação, convivendo com responsabilidade na condução desse centro e desse lar abençoado, Senhor. Vamos pedir por todos que passam por dificuldades, que se encontram desamparados, desassistidos na vida, nas ruas, nos guetos,
nos fundos de quintais, os refugiados que não encontram em sua própria pátria e necessitam transpor longas distâncias, perdendo entes queridos na selva, na água, no frio, por fome, por desidratação, por doenças, por desastres, e onde ainda são recebidos friamente como indesejáveis, permanecem em campos de refugiados, vivendo lá também o desamparo, a falta de ajuda e de atendimento. As guerras pelo mundo em que o homem ainda produz, a maior e a mais famosa da Síria, mas ainda temos mais um número enorme delas na África, na Ásia, na América do Sul. Enfim, pedimos por esses irmãos translocados que necessitam do poder, do mando, das armas, fazendo escravos, sequestrando, para atingir o objetivo do dinheiro através das drogas, da coca e de outras drogas como opiáceos que invadiram os Estados Unidos. Vamos pedir pelos dirigentes das organizações do nosso planeta que cada vez mais se encontram numa egolatria, num autoritarismo, blasfemando pelo mundo afora, de vez fazer um movimento para a paz, cada vez mais produzem movimento bélico em relações aos países do nosso planeta. Vamos pedir por todos aqueles que se encontram, os leprosários, que são poucos hoje, mas existem, hospitais psiquiátricos, que são poucos, mas ainda existem, verdadeiros depósitos de seres humanos tratados como animais, e doenças graves, degenerativas do sistema nervoso central, como Alzheimer, a ELA, mieloma múltiplo e assim vai. Doenças do câncer, o fogo selvagem, que ainda existe, da lepra, que desqualificam o homem, que criam repugnância entre os seres da mesma espécie e que se encontram totalmente marginalizados da sociedade. Que Deus permita que a vibração dessa noite, com os irmãos que estão aqui conosco, que sabemos que são eles que dirigem e que trabalham numa reunião como essa, o nosso agradecimento, a nossa gratidão por estarmos aqui recebendo desse plano espiritual todo esse amor, toda essa transfusão de energia, toda essa avaliação que temos a felicidade de ter numa casa de amor como Lar Bom Repouso. Vamos em paz, ouvindo a prece do nosso irmão no momento do nosso encerramento, Senhor.
nosso que estais no céu, na terra, em todos os mundos espirituais. Santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai do nosso caminho tudo o que seja contrário à caridade. E este Pai Nosso seja dadivoso para com todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá aos cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário, que vá também aos hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados, aos hospitais, onde muitos choram e sofrem pela falta de uma palavra amiga. Vá também aos prostíbulos e erga todas aquelas que caíram, tangidas pela fome e pela miséria, dando-lhes apoio e fé. Que chegue até aos dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Pai, tende piedade para com os órfãos e as viúvas, e para com todos aqueles que até agora não tiveram um pedaço de pão. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e com todos, que assim seja.